como ter clareza do que trabalhar no tratamento psicológico do seu paciente. Quem já passou por isso aqui? Fala aí pra mim. O paciente chegar e ele traz várias demandas, né? Ai, tô passando por isso, meu marido fez isso, eu não tô me sentindo bem aqui, o meu trabalho e tudo mais, eu acho que eu tô sofrendo, sei lá, algum tipo de violência, ou seja, aí você fica assim, eu acho que eu tenho que estudar sobre violência, porque eu acho que ela tá passando por violência. Aí você começa a buscar o assunto sobre violência. Aí um outro paciente chega e fala assim, ai meu Deus, eu não tô me sentindo bem, eu não tô mais animada pra fazer nada, eu não quero mais saber de socializar, eu acho que eu tô com depressão, eu não sei mais o que fazer. Aí você fala assim, depressão, então eu vou ter que buscar algo sobre depressão. E aí depois um outro paciente fala assim, ai meu Deus, eu acho que eu tô com TDAH, porque eu não consigo mais prestar atenção em nada, eu esqueço tudo, eu não consigo focar em nada. Ah, já me falaram que é TDAH. Aí você fala assim, eu tenho que entender sobre TDAH. Aí você vai, busca livros sobre TDAH, busca livros sobre depressão, você busca livros sobre violência, você busca livros sobre os temas que os seus pacientes estão falando pra você, né? As demandas que eles estão trazendo pra você, você começa a buscar ou procurar alguma coisa por esses temas, né? E aí tá, você começa a ler sobre esses temas. Ah, eu sei, agora eu entendi o que é TDAH, mais ou menos. Tá, aí você chega no consultório na mesma, porque você não sabe o que fazer com isso. Vê se isso não acontece. Gente, sabe por que eu tô falando isso com tanta certeza? Porque vocês conhecem meu trabalho, né? Eu trabalho com psicólogos, né? Eu dou supervisão para psicólogos, eu tenho um curso para psicólogos, já estamos na nossa 12ª turma. Então, é claro que eu recebo muitas dessas dúvidas e eu vejo que esse é um dos principais erros que o psicólogo comete, ele foca na demanda. Então, esse focar na demanda faz com que ele entenda sobre a demanda. É importante entender sobre a demanda? Sim, gente, é importante, né? Agora, é importante a gente entender em diversas teorias. E isso confunde um pouco o psicólogo também. Então, já entendemos que tem um erro aí. Por que a gente comete esse erro? Já pararam para pensar? Por que a gente sai procurando a demanda em si e a gente não sabe nem aonde alocar essa demanda? A gente não sabe nem o que fazer com essa demanda, mesmo que a gente estude. Ah, eu comprei um livro sobre ansiedade, li sobre ansiedade é isso, é aquilo. E chega no consultório, eu fico na mesma. E é justamente porque é aquilo que a gente trabalha sempre nos nossos workshops, no nosso curso, né, nosso programa lá dentro. Nós não sabemos quais são as nossas intervenções. Então, o psicólogo, gente, é diferente de uma pessoa leiga. Uma pessoa leiga, ai, meu filho, eu acho que meu filho tá muito ansioso, eu vou comprar um livro sobre ansiedade e vou ler. E eu começo a ler, eu tô, tipo, me psicoeducando como mãe, pra conhecer por que ele tá com esses sintomas, por que ele tá assim. Isso é pra leigos. O psicólogo precisa escrever esses livros, né? Ele precisa mostrar, psicoeducar as pessoas quanto a isso. Mas, no seu trabalho clínico, ele precisa saber o que fazer com isso. Por isso que cada intervenção do psicólogo tem um objetivo. E a gente precisa saber quais são as nossas intervenções e quais são os objetivos dessas intervenções. Se eu não conheço isso, eu vou ficar procurando livro de demanda. Alguém tem um material sobre tal coisa? Mas esse material pra quê? Qual o objetivo? Qual o nível de atendimento você tá? Então vamos entender e esclarecer aqui. Nós temos 2 níveis de atendimento. A gente tem aquele nível que é da área da saúde, né? Do psicólogo. A pessoa vai entrar, a gente tem que entender o que está acontecendo com a pessoa, né? A gente vai entender essa demanda que a pessoa traz dentro de uma ordem de intervenções. Então, não adianta a pessoa chegar, tô com TDAH, vou buscar um livro de TDAH. Não adianta, eu tenho que saber o que eu faço com essa pessoa que tá ali dentro comigo. O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que fazer acolhimento técnico, eu tenho que fazer avaliação, anamnese, um diagnóstico, eu vou ter que psicoeducar, não vou, eu vou ter que lidar com algum tipo de crise, eu vou ter que encaminhar, eu tenho que entender o que eu vou fazer. Existe uma ordem para isso. Cada uma dessas intervenções tem um objetivo específico. Então, vamos pensar aqui num caso pra gente ver como isso se aplica na prática, né? Bom, a gente tá falando de TDAH, né? Vamos falar de TDAH. Por exemplo, chega um pai, uma mãe no consultório dizendo que o filho tá ruim na escola, não presta atenção em nada. Ou seja, quem já não recebeu um paciente assim, né? Uma família assim? Isso é muito comum no nosso consultório, né?
e tá ali. E aí a gente simplesmente... E a mãe fala, olha, eu acho que é TDAH. Já me falaram, a professora lá falou que pode ser TDAH, porque ele não vai bem, não presta atenção em nada, fica voado na escola, né? Ah, em casa não quer saber de nada, fica no jogo, mas faz muita bagunça, faz muita malcriação. Ou seja, aquela criança é né? Criança ou adolescente, né? É um monstro, né? E aí, a gente faz o que com isso? Aí muitos psicólogos ficam, meu Deus, eu tenho que saber sobre TDAH. Eu quero um teste, um inventário de TDAH. Eu quero isso de TDAH. E a pessoa não sabe como processar esse tratamento, né? Ela não sabe que ela tem que entender as expectativas dos pais, mas também o sentimento dos filhos, porque o nosso paciente é o filho, né? Não é o pai. O pai traz uma demanda que é dele, muitas vezes, e a gente fica ali agarrada àquela demanda dos pais. Ah, ele tá indo mal na escola, ele tem que ir bem na escola. Coisa que a gente não faz, a gente não tá ali pra que a criança vá bem na escola. A gente tá ali pra quê, gente? Prevenção e tratamento de saúde, né? De adoecimento mental. É esse nosso propósito de estar ali, né? Pra saber se essa pessoa tá adoecendo ou se ela tem possibilidade de adoecer, né? Então é pra aquilo que a gente tá ali. E às vezes a escola é um ambiente adoecedor. Ah, mas então ele não vai mais pra escola? Não sei, de repente não pra essa. De repente alguma coisa tem que mudar às vezes na vida da criança, né? Então pra isso eu preciso entender quais os passos que eu tenho que ter dentro da clínica, né? Então eu preciso fazer avaliação, fazer anamnese. Ah, e você tem uma anamnese de TDAH aí? Você tem uma anamnese sobre isso? Gente, a anamnese se produz individualmente. Eu preciso entender como produzir essa anamnese, né? Eu não posso ficar copiando a anamnese de outra pessoa, porque as demandas que aquele indivíduo traz são diferentes. E é importante a gente saber quais os passos de uma anamnese, né? Então, eu preciso saber produzir uma anamnese. Depois que eu produzo, não só com os pais, mas também com os filhos, a anamnese tem objetivos diferentes com os pais e com os filhos. As duas anamneses são importantes e as duas são diferentes, com objetivos diferentes, né? Então, também tem que saber os objetivos delas duas. Eu tenho que fazer um diagnóstico. O diagnóstico serve para eu direcionar essa demanda. Pode ser que a partir do diagnóstico eu perceba que essa pessoa não tem TDAH. O que ela tem, de repente, é uma desestrutura familiar, que não consegue ajudar essa criança, por exemplo, no nível de desenvolvimento que ela tá, a cumprir as tarefas, a se organizar. Ou seja, não traz a criança para perto, não ajuda, só cobra. Às vezes uma família extremamente autoritária, não entende o nível de desenvolvimento do adolescente ou da criança, que são níveis diferentes. Você sabe que uma vez uma paciente, né, chegou, né, um familiar, né, o bom é que esses familiares eram familiares democráticos, eram pessoas, né, que não eram autoritárias, não era nada disso. Mas eles estavam se tornando autoritários porque achava que a menina era uma menina que estava tendo dificuldade na escola, né? E todas as amigas delas, as primas, todo mundo ia bem na escola, eram da mesma sala, todo mundo bem na escola, só ela que ia mal na escola. E aí, eles começaram a falar, ela tem algum problema de aprendizagem, né? Porque ela só tira nota baixa, os trabalhos dela dá tudo errado, ela não consegue fazer nada, vai repetir de ano, a gente não sabe mais o que fazer. E aí, eu comecei a fazer uma anamnese para avaliar se essa criança tinha algum problema de aprendizagem ou alguma questão relacionada à dislexia, descalculia, que pode causar algum problema ali de interação com os conteúdos acadêmicos, né? E aí eu vi que a criança não tinha nada, ela era extremamente inteligente, ela lia perfeitamente, ela entendia tudo de forma muito rápida. Ela não tinha nada, eu cheguei a fazer dever com ela. Olha como a anamnese pode aprofundar, né? Isso faz parte da anamnese. Eu pedi para ela trazer dever de casa dos mais que ela achava mais difícil para eu fazer com ela, né? Então eu comecei a ensinar, como se eu fosse uma psicopedagoga ali, né? Comecei a ensinar para eu poder perceber como é que ela entendia, e comecei a ensinar o deverzinho para ela, para ver se ela tinha alguma dificuldade. Ela não tinha dificuldade nenhuma. O problema que ela não tinha acompanhamento dos pais. Ela não tinha apoio, ela precisava de organização, precisava, para ela se concentrar, ela precisava. E era tudo por conta dela. A escola cobrava demais. E aí, e por que os outros coleguinhas conseguem e ela não consegue? De repente é porque os outros coleguinhas têm apoio dos pais. Tem horário para fazer lição, tem acompanhamento, tem os pais olhando quais são os trabalhos que tem para fazer, quais os que não tem, né? As crianças precisam desse acompanhamento e às vezes o adolescente também. Agora, o adolescente, não aquele adolescente já mais maduro, né? Um adolescente que às vezes está extremamente desorganizado, tá indo mal, muitas vezes a família está muito desestruturada. E às vezes o adolescente não tem a maturidade que a idade
permite, né, que a idade deveria ter, né? Então a gente tem que entender que a maturidade é uma questão individual, subjetiva, né? Então não tem a ver com idade, até porque a gente vê pessoas aí idosas com a maturidade de crianças, né? Então não existe isso. Maturidade tem a ver com vivência, tem a ver com aprendizagem, né? Aprendizagem psíquica, né? Não é nem só aprendizagem intelectual, não. Nada a ver com isso. Aprendizagem da vida mesmo, né? Experiências, apoio. A criança e o adolescente, ela cria maturidade a partir do apoio dos pais, né? Quando os pais ajudam a criança a solucionar problemas. Cada etapa da vida, a gente precisa até depois de adulto, né? A gente precisa sempre de apoio. Mas enquanto criança e adolescente, ser muito presente para a aprendizagem, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a identidade. Gente, mas olha só, vamos ficando por aqui. Eu aguardo vocês amanhã na nossa VIP Class, né? Aulas de toda quarta-feira, 5 horas da tarde. Então, gente, espero que essa live aqui, que esse bate-papo, né, informal aqui nosso, tenha ajudado, né, em alguns aspectos aí da prática clínica. E seguimos juntos. Tchau, tchau, gente. Beijo.